Oi, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Andressa, do Maternidade na Austrália, e hoje eu vim trazer a segunda parte do vídeo sobre a minha experiência com pré-natal aqui na Austrália. Então, pra quem não viu, eu fiz uma primeira parte contando quais são os primeiros passos aí que você deve dar, né, assim que você descobre sua gravidez. E agora eu vou continuar a partir das 13 semanas, que foi quando eu parei o primeiro vídeo, tá? Então, assim, se você quer saber qual foi a minha experiência, né, e quiser mais informações sobre o pré-natal na Austrália, fica até o final que eu vou dar ainda 2 dicas bem legais para que você siga aí e não tenha nenhum problema até o final da sua gravidez. Bom, então eu parei a partir das 13 semanas, eu já tinha feito o exame de sangue, né, para descobrir o sexo do bebê e algumas outras síndromes, e também fiz o ultrassom transnucal, que ele foi feito mais ou menos com 12, quase 13 semanas, para ver se o bebezinho não tem nenhuma chance de ter síndrome de Down, e eles também checam outras coisas. Tava tudo bem, tudo ótimo. Nesse mesmo tempo nós viajamos pro Brasil, então nós passamos 2 semanas no Brasil, mas o que eu fiz antes de ir, eu já pedi pra minha médica ela preencher toda a papelada do hospital, e eu já entrei no próprio site do hospital que eu escolhi para fazer o cadastro online. Então eu saberia que ia demorar ainda um pouquinho para eles me admitirem no hospital. Geralmente eles admitem você com umas 14, 15 semanas. Então eu sabia que quando eu voltasse do Brasil, provavelmente eu já ia ter ali a minha primeira consulta. Então a minha médica preencheu toda a papelada. Eu vou falar da minha experiência no hospital público, tá? Porque foi o que eu passei. Mas eu ainda quero trazer mamães aqui que têm usado o hospital particular para contar as experiências delas também, né? Porque eu sei que é um pouquinho diferente. Mas então foi isso, eu fiz o cadastro no site do próprio hospital. Vai ter uma parte lá no site do hospital que vai estar escrito antenatal, que é a parte do pré-natal. Então você pode entrar lá, são dados bem simples que você coloca, e é só esperar eles te mandarem o Welcome Pack, que seria o pacote de boas-vindas do hospital. Bom, outra coisa também importante é que geralmente você escolhe o hospital que está mais próximo ali da sua casa, né? Aquele hospital da sua região é o que vai te admitir. Então, eu escolhi um que era basicamente 3 minutos da minha casa, ficava bem fácil pra mim. E chegou o Welcome Pack na minha casa, depois de um tempinho, e nele vinham muitas informações, desde informações sobre o Birth Center, que tinha um Birth Center dentro do hospital. Eu vou explicar sobre o Birth Center mais pra frente, tá? Mas dentro desse Welcome Pack vinha essas informações sobre a amamentação, sobre o parto em si, sobre o que o pai, né, poderia fazer ali pra ajudar. E também vinha informações sobre as próximas consultas, como elas seriam, né? E se eu quisesse continuar com o Shared Care, que seria o atendimento compartilhado entre a minha GP e o hospital, eu poderia optar por isso, né? E teria ali, então, nessa lista, quais seriam as semanas que eu deveria ter a consulta com a minha GP e a consulta com o hospital, tá? E também já veio a primeira consulta marcada com o hospital que eu teria dentro de algumas semanas. E ela aconteceu, eu tava com 18 semanas e 2 dias, então foi bem legal porque eu já tinha feito o ultrassom morfológico também, então eu fui com todos os resultados. E aguarda até o final que eu vou dar 2 dicas e uma delas tem a ver com ultrassom, tá? Então fica aí comigo. Então após essa aceitação do hospital, eu já entrei em contato com o meu seguro saúde, que era o da Allianz na época. Informei pra eles que o hospital já tinha me aceitado, passei os dados do hospital, para eles poderem fazer o link, né, entre a minha pessoa e o hospital, para quando eu fosse usar não tivesse nenhum problema. E foi muito bom eu ter feito isso, porque eu estava sendo a primeira paciente que a Allianz estava fazendo esse link com esse hospital. Então, assim, foi ótimo eu ter feito isso tudo antes, porque quando eu precisei realmente usar o hospital pro parto, eu não tive nenhum problema. Então, isso também é bem importante, você sempre informar, né, o representante que está ali te atendendo, do seu seguro-saúde, ou que seja online, sempre informe e se muna de todos os documentos necessários para você não ter maiores surpresas mais pra frente, tá? O dia da primeira consulta chegou, e é bem importante também que a primeira consulta você deixa ali reservado pelo menos de 1 a 2 horas, isso vem também escrito no seu Welcome Pack, que você precisa de pelo menos 1 a 2 horas ali na consulta, porque elas vão te perguntar uma série de coisas, elas vão rever os seus exames anteriores, e muitas coisas importantes vão ser faladas nessa primeira consulta, principalmente muitas informações. Outra coisa também, chegue pelo menos uns 15 minutinhos antes, porque provavelmente você vai ter que fazer um cadastro na recepção, né, do hospital. Isso leva-se um tempo, e também pagar as consultas. Se você é estudante, né, ainda está no visto do estudante, assim como eu estava na época, você precisa pagar as consultas primeiro e aí você repete o reembolso depois. Sobre o reembolso, o que é importante você saber? Dependendo do tipo do seu visto, o seu reembolso ele pode mudar. No meu caso, eu estava como dependente no visto de estudante, porque o Nando estava fazendo doutorado aqui,
E então, nesse caso, eu tinha 100% das minhas consultas reembolsadas, tá? As minhas consultas no hospital. E elas geram em torno aí de $140 por consulta. Já pessoas que estavam no visto de sponsor só tinham 80% de reembolso pelas consultas. Então, assim, isso é importante você se informar com o seu seguro-saúde para você não ter nenhuma surpresa, né? Porque você tem que pagar e depois, às vezes, vai ficar contando com aquele dinheiro para cair na sua conta. Mas, assim, o bom é, o reembolso é feito bem rapidamente, então eu sempre recebia no dia seguinte, nunca tive problema nenhum. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre esse primeiro passo aí no hospital é que cada hospital aqui na Austrália, ele funciona de uma forma. Eu conversei com várias mães do meu grupo de mães e uma em específico, a Carlene, obrigada Cá pela informação, ela usou o hospital, deixa eu ver aqui o nome para eu não falar errado, ela usou o Royal North Shore, que é um hospital que fica na região norte de Sydney. Então esse hospital pediu para ela um adiantamento do valor das consultas até o final da gravidez ali, o parto, e isso seria depois descontado e reembolsado para ela diretamente com o seguro dela. Então assim, como funcionou? Ela teve que, assim, logo na primeira consulta, ela precisou dar um adiantamento de quase $3.000. Então ela não pagava pelas consultas, ela já pagou por todas as consultas, né? E até o dia do parto, então eles foram descontando as consultas que ela teve ou algum outro gasto. Geralmente, mesmo durante o parto, se você precisa de uma anestesia, algo do tipo, ou mesmo ir para uma cesárea de emergência, se você tá ali, né, com seu seguro-saúde familiar, tudo certinho, isso não é cobrado. Mas você precisa checar com seu seguro-saúde, porque cada hospital e cada seguro funciona de uma forma, tá? Mas isso eu tô te dizendo num hospital público, utilizando o seguro-saúde. No caso dela, estava num visto de sponsor na época. Então, o que aconteceu? Depois do parto, ela esperou mais ou menos um mês e aí pediu reembolso, né, das consultas e ela conseguiu aí um reembolso bom, mas também não foi de 100% devido ao tipo de visto dela. No meu caso, eu usei o Sutherland Hospital, que é um hospital que fica na região sul de Sydney, um hospital público também, e eu não tive que pagar absolutamente nada, eu só pagava pelas consultas com a midwife e daí eu pedi o reembolso. E durante o parto, durante tudo, eu não paguei nada, absolutamente nada, tá? Então fica aí de dica pra você também se informar com o seu representante do seguro-saúde. Provavelmente alguém vai entrar em contato com você pra poder te passar essas informações, tá bom? Então agora falando sobre o Birth Center, né? Alguns hospitais, eles têm então a opção de você usar o Birth Center, que seria aí um centro de atendimento para as grávidas, né? Que entram ali em trabalho de parto. E de uma forma mais humanizada, com menos intervenções. Então, se você gostaria de fazer parte desse Birth Center, você precisa informar o seu GP, informar a sua midwife, para ver se tem como você entrar nesse programa, tá? Então, isso é bem importante, bem legal, principalmente para as mães que têm aquele sonho de ter o bebê na água, sem muita intervenção. Então, isso é bem importante, mas geralmente as vagas são limitadas. Alguns hospitais, eles têm também um programa, juntamente com o Birth Center, que a mesma midwife, ela te acompanha do começo até o fim. Então, até ali o seu parto, durante o parto e o pós-parto também. Aqui, quando a gente ganha bebê, as midwives, elas vão na sua casa pra ver, né, nas primeiras semanas, se tá indo tudo bem, questão de amamentação, se você teve, né, alguma laceração durante o parto normal, ou como é que estão os seus pontos ali depois da cesárea, como é que tá o bebê, se tá ganhando peso ou não. Inclusive, muitas mulheres que sofrem violência doméstica, né, as midwives, elas fazem um trabalho também em cima disso, pra saber se você tá tendo algum problema na sua casa. Então, assim, é bem importante e muito legal se você tem a mesma midwife tomando conta de você desde o começo até o fim. Então, dá uma informada, porque as vagas são limitadas, mas alguns hospitais, eles já têm esse programa. Tem uma mãe que fez parte do grupo do Birth Center e eu tô louca pra trazer ela aqui pra dar mais informações, então aguarde que logo mais teremos informações sobre isso, tá? Bom, eu fiz o meu acompanhamento com a minha GP e com a midwife, né, o Shared Care, até mais ou menos 34 semanas. E depois disso, o Ben, ele ficou muito baixo. Eu vou fazer um outro vídeo contando como é que foi aí esse finalzinho de gravidez, mas o Ben, ele ficou extremamente baixo. Inclusive, eu tive que fazer um pouco de repouso, eu acabei perdendo o tampão. Então, assim, pra mim ficava muito difícil pra minha GP, porque eu tinha que atravessar a cidade. Não era fácil nem ir de carro e nem de ônibus. Então, pra mim, o hospital era muito mais próximo, né? Era 3 minutos da minha casa. Eu optei por fazer depois o acompanhamento somente com as midwives no hospital. E você pode, a partir do momento que você é admitido no hospital, né, para fazer ali o seu pré-natal, você já pode também optar
ter o atendimento somente pelas midwives, tá? Então isso é bem legal também pra quem quiser. Não precisa mais fazer o shared care ali entre o GP e a midwife, tá bom? Mas basicamente é isso, né? O importante também é você sempre entrar em contato com o seu representante do seu seguro-saúde. Provavelmente ele vai te dar algum documento provando que você não precisa pagar nada pelo parto, né? Então, assim, eu lembro que eu recebi, sim, esse documento semanas antes do parto. Acho que quando eu entrei ali em 37 semanas, mais ou menos, a representante da Allianz, que tava me acompanhando desde o momento em que eu avisei sobre a minha gravidez, ela entrou em contato comigo, já me mandou esse documento e falou: guarda com você, né, com tudo que você precisa levar para o hospital no dia que você for, porque caso alguém fale que você precisa pagar alguma coisa, você tem aqui como provar que não. E ela também me garantiu que já tinha entrado em contato com o hospital e tava tudo certo no dia que eu fosse ganhar o bebê. E para você que ficou aqui até o final, eu vou dar 2 dicas bem importantes. A primeira dica é: quando você for ter o atendimento ali, né, a primeira consulta com as midwives, elas pedem para você levar todos os seus exames que você já realizou, né, com a sua médica, né, que ela já pediu anteriormente. Elas pedem para você levar tudo. O que acontece é, algumas midwives, elas acabam ficando com as imagens de ultrassom e só te devolvem depois do parto. Então, se você gostaria de continuar com essas imagens, você pode. No meu caso, eu não levei as minhas imagens para as midwives, porque elas têm como ter acesso a todo o laudo e as imagens pelo sistema que o próprio lugar onde você fez ali, né, o ultrassom, ele disponibiliza tanto para o hospital, para qualquer profissional da saúde, na verdade. Então, assim, elas têm como entrar ali no site, né, e ver, geralmente eles te dão um código para ter todo acesso a todas as imagens, laudos e qualquer probleminha que tiver ali, né? Então elas têm como ter isso, não precisa levar com você, porque provavelmente se você levar, elas vão pegar e só vão te devolver depois. Você acaba ficando sem imagem nenhuma, porque você não tem acesso a isso, tá? E a segunda dica, muito importante: quando você já tiver o seu bebezinho, né? Quando você estiver saindo do hospital, receber a alta do hospital, eles vão te dar um documento dizendo sobre essa alta do hospital. Então, assim, tudo que aconteceu com você, o peso que o bebê nasceu, todas as medidas, o que aconteceu com você durante o parto e o dia que você recebeu alta. Guarde esse papel, porque eu quase perdi esse papel e uma das primeiras coisas que a Allianz me pediu foi a alta do hospital. Então, assim, guarde com você, porque às vezes naquele vucu-vucu de ir embora, você nem sabe onde colocou esse papel e depois eles vão pedir pra você. E aí você vai ter que voltar no hospital, né, pra conseguir, enfim. Então tome cuidado com isso, tá? São essas 2 dicas importantes aí que fizeram diferença na minha vida e com certeza pode ajudar você nesse pré-natal na Austrália, que é tão diferente do Brasil, né? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pra quem assistiu. Eu tô colocando vários vídeos aqui no YouTube, então se você puder, por favor, entra no canal, né? Tem um botãozinho aqui embaixo que é o de subscribe para quem tá fora do Brasil. Para quem tá no Brasil é o inscrever-se. Aperta esse botãozinho, não custa nada, você não vai pagar nada. E o legal é que sempre que eu postar alguma coisa nova, você vai ser notificado de que eu tô postando algo novo, porque você vai fazer parte do meu canal. Tá? Comenta, compartilha. E se você tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida, manda pra mim, deixa aqui embaixo, que aí eu vou poder responder com o maior carinho. E qualquer dúvida também é só me mandar no direct do Instagram, tá? Eu vou deixar meu Instagram aqui, só me seguir por lá, porque lá é um pouquinho mais dinâmico, eu consigo atualizar do que tá acontecendo, tá? Mas é isso então, muitíssimo obrigada pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!